Então, vamos lá, vamos ler o texto, capítulo 6 de Efésios, ali do versículo 10 ao 17. Até o 18, vamos ler até o 18. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Esse texto todos nós conhecemos. Ele não é desafiador entendermos racionalmente o texto. Ok, pastor, eu já vi esse texto, eu já sei. Um grande desafio é colocarmos em prática, não é? Esse texto, principalmente quando nós estamos sob ataque. Porque realmente, como o versículo 12 fala, a nossa luta não é contra seres humanos, e eu gosto muito dessa versão da King James, que diz assim, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tudo demanda, principalmente contra os filhos de Deus. Esse sistema mundial em trevas é uma força de uma condução só, de um comando só. O comando é das trevas. O comando é do grande dragão. O comando é de Satanás. E contra quem? Contra o reino da luz. Nós fazemos parte de que reino? Reino da luz. Então, essas lutas, essas brigas, essas oposições, elas se constituem setas inflamadas do maligno na nossa direção. Ele quer nos atingir. Isso só não é perceptível porque nós estamos falando de realidades espirituais, mas ela é percebida. Nós não conseguimos ver isto, mas ela é perceptível, nós percebemos isso, não é? Então, é muito importante para a nossa libertação, essa libertação e nossa cura, porque toda guerra, e toda briga, toda luta, ela deixa o soldado doente. E nós, muitas vezes, carecemos dessa cura, dessa libertação. Nós somos, muitas vezes, presos por amarras que vêm de fora e que usam a nossa própria natureza, a nossa própria estrutura humana. Então, nós precisamos muito colocar em prática isso. Nós vimos na semana passada a necessidade de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus
para suplantar os pecados que nos escravizam, porque tudo aquilo que nos escraviza, e que principalmente tem a ver com a nossa fragilidade humana, nós acabamos sendo escravizados por isso, precisa ser combatido. E precisa ser combatido por soldados hábeis. Nós precisamos ser soldados hábeis. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele usa todo o paramento, vamos dizer assim, de um soldado romano que todos conheciam, que são integrantes da armadura com a qual os soldados iam para a guerra. Então, ele faz uma comparação, não é? É uma metáfora, como se fosse uma parábola, usando uma realidade que o povo conhecia. Aliás, ele conhecia muito mais do que nós, não é? Porque nós vivemos longe do ambiente de guerra nesse formato, no formato de armadura, não é? As guerras no século XX, XXI, têm outro viés, são outras armas, não é? Então, quem estava ouvindo, o povo que ouviu essa carta, que ouviu e leu essa carta, eles entendiam bem, tentavam entender qual era a relação que o apóstolo Paulo fazia do capacete, do cinturão, da couraça, da espada, do sapato, né? E o apóstolo Paulo compara cada uma dessas realidades de um soldado, de uma armadura de um soldado, com essas realidades espirituais. Então, a nossa tarefa é tentar fazer essas associações aí. Ok? Então, os irmãos devem se lembrar, na quarta-feira passada, nós colocamos ali por que é necessário andar revestido com a armadura de Deus. Nós não vamos rever aqueles pontos, não foram muitos, foram 5 pontos, mas tentar agora entender um pouco como a gente coloca em prática isso. Essa é a questão, né? Essa é a dificuldade. Então, veja só, vamos começar aqui pelo texto, claro, o texto é sempre o nosso referencial, e o versículo 10 é o versículo áureo. Ele não fala de uma dos itens da armadura, mas eles falam de uma necessidade premente de buscar forças onde elas existem. Não adianta nós buscarmos forças em nós. Nós não temos essa força. Não adianta nós buscarmos a nossa força com armas humanas. As armas humanas, elas são ineficientes contra as hostes celestiais do mal, contra esse sistema mundial em trevas. Não adianta a gente partir para o revide. Deus tem me ensinado muito sobre isso. Mas o interessante, eu acho que talvez com você também aconteça isso, nós sabemos isso, mas de repente a gente está pegando a nossa arma. Já percebeu? Nós sabemos que a nossa arma é ineficaz contra as armas desse sistema mundial em trevas. Mas, às vezes, a gente quer pegar a nossa arma. E é difícil isso, é difícil nós sairmos de nós, é difícil nós colocarmos de lado o nosso ímpeto de autojustiça, de fazer justiça com as próprias mãos. Isso não é fácil, é uma luta terrível. E, graças a Deus, eu vivo essa luta. Sabe por quê, graças a Deus? Porque eu posso compartilhar com você, tendo a mesma experiência que você, sofrendo os mesmos reveses que você sofre. Mas nós vamos conseguir, principalmente se nós utilizarmos a fonte certa,
e a fonte certa é o Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que se ele estivesse continuando assim, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. É uma continuação, não é? É uma continuação aqui. Olha, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes nas ciladas do diabo. As ciladas do diabo estão aí. As ciladas do diabo estão sendo colocadas a todo tempo nos nossos caminhos. E aí o apóstolo Paulo ele começa a ensinar um pouquinho sobre esses itens de armadura, tá bom? É aí que eu quero focar a minha atenção um pouquinho, quando ele começa dizendo ali, no versículo, a partir do versículo 14, porque até o versículo 14 ele trabalha uma conscientização da necessidade de nós utilizarmos esses itens de armadura e da necessidade premente que nós temos de buscar força no Senhor, ou seja, de joelhos sempre, buscando a resposta de Deus sempre, buscando o completar sempre em Deus, sabe? Por isso é que a gente precisa estar sempre muito em sintonia com Deus, porque senão nós vamos perder essa noção de estarmos, da necessidade de estarmos sendo fortalecidos nele. Então, a partir do versículo 14, ele começa dizendo lá, estai, portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Então, é o cinturão da verdade. Algumas Bíblias, algumas versões dizem aí cinturão da verdade. O cinturão na armadura é ele quem dava ligamento para toda a vestimenta e as armas. Então, era esse cinturão que dava harmonia de segurança para a couraça, para o lugar onde ele guardava a arma, não é? Guardava a espada, enfim, era um apetrecho militar que dava liga para toda a vestimenta e segurava esse item de ataque, não é? Que nem todos esses elementos da armadura de Deus são ferramentas de ataque. A principal é a espada do Espírito. Nós atacamos, nós defendemos e nós atacamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o soldado, ele atacava era com a espada. O restante eram itens de autodefesa. Então, a armadura de Deus consiste em verdades bíblicas, usando aí já explicando essa metáfora, né? É composta de verdades bíblicas como instrumentos de defesa e ferramentas espirituais como armas de ataque. Então, ele fala do cinturão da verdade. E, teologicamente, a verdade tem a ver com Jesus, a verdade tem a ver com a palavra de Deus, a verdade tem a ver com o Espírito Santo, e a palavra tem a ver com a igreja. Primeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. E nós temos uma experiência com Cristo, nós somos salvos por Cristo. Esse, por exemplo, o cinturão da verdade, ele é uma ferramenta de apoio, de defesa. É a convicção da verdade de que Jesus é a única verdade
Diante de todas as verdades relativas do ser humano, Jesus é a verdade absoluta. É onde nós devemos nos apegar, nós precisamos nos apegar na verdade que é Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Nós vemos aí em 2 Timóteo, eu peguei alguns textos para ler rapidamente para você, e depois você pode rever essa mensagem e anotar direitinho. 2 Timóteo 2, versículo 15, quando Paulo fala, olha, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, Jesus é a palavra, é o Espírito Santo quem dá sustentação para todo esse conjunto de armadura que nós precisamos nos apegar. O soldado, ele se apegava, ele trabalhava bem esse cinturão, tinha um ajudante de ordem ali, talvez o Weber conheça um pouquinho mais esse linguajar militar, que o ajudava a se compor ali na sua armadura. A nossa é Cristo. A nossa é o Espírito Santo de Deus. A nossa é a palavra da verdade, que nós precisamos manejar, que tem a ver com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, bem rapidamente aí, tá bom? A igreja é a verdade. Olha só, quantas pessoas abrem mão desse item da armadura quando desprezam a igreja de Jesus? Quando não colocam toda a sua força, a força do seu dom, por exemplo, a força do crescimento da sua fé na igreja de Cristo, ele perde muito desse item de armadura. Então, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Paulo fala isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ele diz assim, olha, escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Cristo vivo. A igreja do Cristo vivo não é somente a igreja universal. Não essa, não aquela do ponto de vista religioso. Igreja espiritual, não é? Igreja que não é vista. Mas essa igreja universal é composta pelas igrejas locais. A igreja é a coluna da verdade, é ali onde a gente se aplica os nossos dons, os nossos relacionamentos, é ali que nós nos mostramos ao mundo como igreja e através da igreja. Então, a igreja de Deus é a coluna e o fundamento da verdade. Eu não posso desconsiderar isso. Nós não podemos nos desconsiderar isso sob pena de, como soldado, estar desconsiderando do papel do cinturão para compor todo o restante da sua armadura. Então, o apóstolo Paulo, quando faz essa comparação, ele não está querendo dar uma aula de defesa militar. Essa não era a especialidade de Paulo. Paulo estava querendo falar, cinturão da verdade, ele estava querendo falar dessa verdade, da verdade que é Cristo, da verdade que é a palavra, da verdade que é o Espírito, da verdade que é a igreja, a coluna da verdade. Então, isso precisam ser verdades espirituais que precisamos incorporar. E é muito bom nós estarmos revendo isso, porque nós já falamos, porque nós precisamos sempre nos alimentar, não é? Nós não comemos uma vez só por dia, nós comemos várias vezes por dia. Então, várias vezes a gente precisa se alimentar dessa verdade. Logo depois ele fala da couraça da justiça. E vestindo a couraça da justiça.
era a couraça que ia no peito e nas costas que defendia o soldado dos ferimentos mais graves. Então, o apóstolo Paulo associa isso à justiça promovida por Deus na pessoa de Jesus, na nossa direção, o que nos dá a segurança. Isso é o que nos dá segurança. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele vê a justiça completada. Porque foi completada na cruz, porque Jesus se fez justiça por nós. Então, isso é autodefesa. Isso deve nos libertar. Já que para cura e libertação nós precisamos utilizar dessas armas. Porque as coisas pode parecer que não estão indo a contento para cada um de nós, mas isso deve nos levar à tranquilidade e não nos deixar adoecer por causa das injustiças do mundo. Jesus foi injustiçado. O apóstolo Paulo foi injustiçado. Somente pela tradição, somente João não foi martirizado. Então, se os discípulos se deixassem adoecer emocionalmente por essas injustiças, eles estariam sendo feridos gravemente. Por isso é que o apóstolo Paulo chama essa couraça que os soldados se protegiam de couraça da justiça, porque essa justiça que eu deveria cumprir essa justiça e não conseguiria, Jesus já cumpriu na cruz por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo já fez justiça já por nós. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, a couraça da justiça tem a ver com o que já foi feito na cruz. O que já foi feito na cruz não deve te adoecer, pelo menos gravemente. Às vezes, nós nos sentimos, pelas injustiças da vida, nós nos sentimos deteriorados, não é? Emocionalmente. Verdade. Mas nós precisamos nos libertar disso. Isso é cura e libertação. Existem outros fatos da justiça, como perspectiva ética, mas eu não vou entrar por esse lado hoje. Só trabalhando essa verdade espiritual da justiça que já foi feita ali na cruz por Cristo, não sendo pecador. E isso deve o quê? Fazer com que a gente ande um pouquinho mais leve, como eu costumo dizer. Depois o apóstolo Paulo, principalmente, aí eu pulei um pouquinho, né, no versículo 16, quando ele fala embraçando sempre o escudo da fé. Porque o escudo era colocado no braço. O escudo era um elemento de muita defesa e de muita confiança por parte do soldado. Era aquele escudo que fazia com que o soldado se defendesse das setas, não é? Das flechas, incendiárias até, e de ataques com pequenas armas e mesmo lanças, né, que ele se defendia. Existe vários tipos de escudo, escudos maiores, escudos menores, mas o escudo tinha a ver com defesa das setas que objetivavam matar o soldado.
E o apóstolo Paulo fala das setas inflamadas do maligno. Olha, embrace o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. A metáfora é explicada por Paulo, dizendo que as setas, em termos bíblicos, em termos espirituais, são as mentiras de Satanás. São as coisas que Satanás coloca ou tenta colocar nos nossos pensamentos, que tenta colocar no nosso raciocínio, que tenta colocar na nossa, para que a gente processe com a nossa inteligência, de maneira para o mal. A mente humana é um campo de batalha. E é o campo de batalha preferencial do diabo. Tem um livro escrito aí pelo Dr. Shedd, chamado Os Três Campos de Batalha, não é? Que ele trabalha essa ideia aí, que a mente é um dos campos de batalha mais fortes aí, e mais preferenciais de Satanás. Então, alguns exemplos. Quando Provérbios 4:23, naquele texto que sempre citamos, cuidado com o que você pensa, e eu gosto na Nova Tradução na linguagem de hoje, não é? Porque ela é bem explícita. Né? Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é conduzida pelos seus pensamentos. Então, as atitudes erradas, elas partem de pensamentos errados. E pensamentos errados são muitas vezes colocados pelo diabo na nossa mente. Pensamento, inteligência, vontade, emoção, inteligência são os elementos aí de alma, não é? Então, precisamos tomar muito cuidado aí com aquilo que chega nos nossos ouvidos acerca de pessoas, aquilo que envenena o nosso coração. Cuidado com isso. Às vezes, um irmão pode ser usado pelo diabo para lançar uma seta inflamada e envenenar o coração do outro acerca de uma situação, ou na igreja, ou na família, seja lá onde for. Então, essas setas inflamadas no maligno, elas são extremamente usadas pelo diabo aí no dia a dia do cristão. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, olha, coloque o escudo da fé, não é? Colocando sob o raciocínio, né? O poder do raciocínio e da fé, tudo aquilo que chega nos nossos ouvidos aí. Por exemplo, né? Tem um exemplo bíblico, estava procurando aqui, o exemplo bíblico de Mateus 16, versículo 22, 23, quando o texto diz assim, então Pedro, chamando Pedro à parte, então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava sendo usado por Satanás para atingir Jesus, só que Jesus já percebeu isso, não é? E já exortou, para trás de mim, Satanás. Ele estava conversando com Pedro, mas ele, na realidade, dirigiu a palavra a quem estava lançando o dardo inflamado. Não é? Então, nós vimos aí alguma coisa que tem a ver com as setas inflamadas. Agora, o escudo da fé. O escudo da fé, ou como utilizar, ou a utilização desse escudo, dessa fé como escudo, é a fé que tem a ver com o conteúdo bíblico da doutrina cristã. Conhecedores da doutrina cristã, nós conseguimos
rapidamente afastar os dardos inflamados do maligno. Quer ver um exemplo? As coisas começam em determinado, começam a ir mal na vida de alguém. E, de repente, essa pessoa começa a se decepcionar com Deus. Essa pessoa começa a se achar injustiçada. Essa pessoa começa a dizer assim, mas eu faço tudo certo, eu entrego até o meu dízimo, eu vou na igreja semanalmente, eu uso meus dons. Por que está acontecendo tudo isso? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque aonde na palavra de Deus está escrito que, como crentes em Cristo, nós não iríamos sofrer os reveses da vida? Lugar nenhum. Muito pelo contrário, Jesus mesmo disse, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. Então, olha só, é um exemplo bastante prático e bastante comum aí. As dificuldades que nós temos em termos de falta de conhecimento da palavra é que faz com que a gente entenda mal as circunstâncias que Deus permite que a gente viva. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, inclusive, ele diz, olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo mesmo reclamou de um espinho na carne dele. Como o apóstolo Paulo era muito maduro e conhecia muito a revelação de Deus, conhecia muito a palavra, conhecia muito as escrituras, e ele tinha experiência com Deus. Como nós também temos experiência com Deus, não é? Ele não reclamou. Aquilo foi suficiente para Paulo não perturbar mais e ficar pedindo mais para que ele não que liberto daquele espinho na carne. Então, o conhecimento do conteúdo bíblico é importante, por isso que é importante a escola bíblica, por isso que é importante nós estarmos estudando a palavra, que é para quando vier os reveses, não ficar triste, não ficar perplexo, não é? As perplexidades da vida não podem nos neutralizar, muito pelo contrário, devem nos dar mais coragem, em termos de estar sendo digno de estar sofrendo juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo, com Silas, na prisão, ele cantava. Então, são exemplos da palavra de Deus que precisam ser exemplos para nós. Por isso, a gente precisa estar muito ligado, antenado, sabe? Nós não podemos tirar o nosso foco, porque se a gente tira o foco de Jesus, como Pedro tirou, a gente começa a afundar. Ou seja, aí a gente começa as nossas próprias percepções da vida, as nossas próprias percepções dos ataques, e aí a gente acaba não usando o escudo da fé. Acaba ficando completamente à mercê dos ataques de Satanás. Capacete da salvação é uma outra, um capacete é uma outra, é um outro item da armadura. E o capacete da salvação, e o capacete tinha a função de proteger a parte mais importante do corpo. Da couraça da justiça, a couraça o protegia dos ferimentos mais graves. E o capacete protegia o soldado de ser decapitado, protegia o soldado de ser atingido no cérebro, não é? Onde ele realmente seria morto. Então, o capacete tinha o objetivo, isso é muito importante a gente guardar essa associação, tá bom? No sentido de proteger a parte mais importante
do nosso corpo. Por que que o apóstolo Paulo chama da salvação esse capacete? Porque a salvação é o item mais importante de defesa da nossa armadura, da armadura do crente. Se nós perdermos esse elemento de defesa, nós estamos perdidos, estamos mortos. Mas a salvação em Cristo, que nos foi dada à semelhança do capacete. O capacete não era o soldado que pegava o capacete, ele que pegava a lança, ele que pegava a espada, ele que pegava o cinturão, ele que pegava a couraça, ele que calçava os pés, mas o capacete era-lhe entregue. Olha só que associação linda. Como teologicamente isso faz sentido? O capacete foi da salvação, a salvação como capacete foi nos dado gratuitamente por Cristo. E é o elemento mais importante aí da nossa armadura, o capacete da salvação. E o Antigo Testamento ele já fez alusão a esse capacete da salvação. Ali em Isaías, no capítulo 59, versículo 17, o texto diz assim, vestiu-se, está falando das impropriedades do povo e do que Deus faria em relação a essas impropriedades do povo. Vestiu-se de justiça, apontando para Cristo, porque Jesus é a nossa justiça, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Isaías pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Ou seja, a couraça da justiça, o capacete da salvação, são elementos de intervenção do Senhor em relação ao seu povo, em relação à vida de Israel, em relação a nós. Porque a iniquidade nos separa de Deus. Só que a salvação resgata essa unidade perdida por conta do pecado. Então, a intervenção do Senhor como sendo essa couraça da justiça e como sendo esse capacete da salvação, que tem a ver com a nossa regeneração e com a nossa justificação. Lembrando, o que é regeneração? Regeneração é o gerar de novo, é o nascer de novo, é o novo nascimento espiritual. Então, esse capacete da salvação aponta para a regeneração. Fomos regenerados. Então, isso precisa estar na nossa mente como elemento de defesa. Isso deve nos defender de maus pensamentos, de pensamentos negativos, de pensamentos que neutralizam, de pensamentos que nos destroem, de pensamentos que nos levam, que nos deixam para baixo, de pensamentos que nos deixam, que nos fazem nos afastar da palavra de Deus, de pensamentos que nos fazem nos afastar da Igreja de Cristo, de pensamentos que nos fazem afastar dos irmãos na fé, de pensamentos que nos fazem afastar da própria fé, nos distanciando dela e nos envolvendo com as coisas do mundo, tal como um pouco do que os discípulos fizeram depois que eles perceberam que Jesus tinha sido ressurrecto, eles foram pescar. É como se eles dissessem assim, pronto, vamos voltar às antigas, eu vou voltar a me cuidar, acabou, né? Acabou o projeto de Deus. Foi aí que Jesus entra novamente, o chama, traz para a praia de novo, muito embora eles estavam trazendo uma quantidade muito grande de peixes pescados, aliás, por conta da indicação do próprio Jesus, só que Jesus os recebeu na praia já com os peixes em brasa.
Ou seja, esse nascer de novo não pode, nos ajuda a não perdermos o foco do capacete da salvação. Então, o apóstolo Paulo, ele fazia essas associações, muito embora ele não fazia essas associações de maneira explícita, não fez essas associações de maneira explícita aqui, porque o povo entendia muito bem o que significava o capacete, o que significava a couraça, o que significava o cinto, o que significava os sapatos, o que significava a espada. Paulo não precisava nem explicar. Então, tem a ver com essa regeneração e tem a ver com a justificação também. Perdão de pecados. Então, quando o apóstolo Paulo fala em capacete da salvação, ele está falando algo dado por Deus, assim como o capacete de guerra era dado para o cavaleiro, mas nós recebemos essa salvação através de sermos nascidos de novo e sermos justificados, ou seja, nós temos os nossos pecados perdoados. Isso precisa precisa se levar em conta nos momentos da guerra da vida, e que muitas vezes a gente não consegue fazer. Por último, e de maneira muito rápida, porque a gente entende bem o que significa a espada do Espírito, como ele diz aqui, não é? Usar igualmente a espada, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, a espada do Espírito, o que é que ele está dizendo aqui? Que é a palavra de Deus. Nós entendemos bem, até pela experiência que Jesus viveu. Quando ele foi levado para ficar 40 dias em jejum de pão e água no deserto, as armas usadas pelo diabo foram a própria palavra, as próprias escrituras. E Jesus combateu com Satanás ali, tal um espadachim vitorioso e bem adestrado, não é? Que Jesus, como Deus era, ele venceu o quê? O Satanás. Por quê? Porque ele manejou bem a palavra da verdade, que, aliás, como o próprio apóstolo Paulo fala numa das suas, em 2 Timóteo 3,16, não é? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Como nós estamos manejando a palavra de Deus? Com que eficiência nós estamos manejando essa espada? Porque Paulo fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não nos esquecendo que é a espada do Espírito que discerne todas as coisas, né? Como fala em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, a espada do Espírito aqui é referenciada também em Hebreus como sendo uma espada de 2 gumes, que, aliás, essa espada de 2 gumes é a espada cortante dos 2 lados, que era uma espada usada pelos romanos, pela eficiência em que cumpria sua função como espada, não é? E, finalmente, a espada do Espírito, aqui trabalhada pelo próprio Paulo, em 2 Timóteo 3,16. Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, seja um perfeito espadachim e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós vimos aí alguns elementos da
dessa armadura, que são imprescindíveis para a nossa cura e para a nossa libertação, libertar dos medos. Nós precisamos nos libertar dos medos, das preocupações que temos. Ora, e o capacete da salvação? Já não nos foi entregue uma salvação? Já não fomos regenerados? Já não fomos justificados? Não nos foi dada uma couraça da justiça, aí dizendo que Jesus já foi a nossa justiça? Então, medo do quê? Ter medo do quê? Então, nos libertar disso. Nós temos muito medo de sofrer, nós temos muito medo das circunstâncias, nós vivemos, muitas vezes, uma neura fora do comum em relação às coisas que a vida pode nos proporcionar. Às vezes, nós achamos que nós estamos no fundo do poço, mas Deus sabe onde nós estamos. Então, queridos, a cura e a libertação, como nós dissemos já algumas quartas-feiras atrás, elas são de dois tipos. Lembram? Aquela que tem a ver com a cura e a libertação das mãos de Satanás, ou seja, a libertação do inferno eterno. E a outra é a libertação daqueles que já foram libertos, mas ficam sujeitos a pressões, e essas pressões nos fazendo escravos daquilo que a gente gostaria de fazer e não consegue fazer, porque está preso ao medo, está preso às preocupações, estamos presos aos pecados, estamos presos àquela nossa estrutura carnal. Nós não falamos aqui, mas a santificação faz parte desse processo de entender a salvação, porque a salvação, o apóstolo Paulo, ele coloca a salvação de 4 perspectivas, a salvação abrangente. É a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Então, a santificação faz parte desse contexto do capacete da salvação. Então, nós ficamos presos, muitas vezes, aos nossos próprios pecados, que nós trabalhamos aí como pecados escravizadores. E os itens, os elementos dessa armadura, nos ajudam tremendamente a nos libertar e a nos curar de muito dessas doenças que nos oprimem. Como crentes, a nossa luta é muito grande. A nossa luta, como diz o texto, é contra essa estrutura mundial de trevas. Muito pesado isso. Nós não entendemos, nós não conseguimos entender o quão pesada é essa estrutura. A arma humana não vai funcionar. Manuel, a arma humana não vai funcionar. Tem que ser arma espiritual. Talvez você possa estar dizendo isso para você também. Citando o seu nome em relação àquela arma que você está querendo usar como força humana. Não vai funcionar. É esmurrar a ponta de faca. Te vai machucar a mão. Vamos orar. Vamos orar e clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. Nós precisamos entender melhor tudo isso. Se nós quisermos ter uma vida de mais qualidade. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por nos alertar de tantas coisas e nos ensinar tantas coisas. Obrigado por esclarecer a nossa mente um pouco acerca
de com quem nós estamos lutando e nos direcionar às armas corretas. Não permita que nós nos esqueçamos na hora da guerra, na hora da batalha, na hora da luta, das armas a serem usadas. Não permita que a gente esqueça e comece a usar armas humanas, sendo que nós sairemos muito mais feridos desta guerra se nós não usarmos a armadura correta. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de sexta semana de jejum e oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.